Bom, a última semana então, antes da gente, vou fazer aqui uns exemplos com vocês antes da gente acabar. Ele fala de transações em NoSQL, dados não relacionais. Transações, pessoal, é transação de banco, tá? Então, o que seria isso, né? O banco, ele não pode ter muita falha, né? Se eu pego, por exemplo, eu vou fazer uma transferência bancária minha para outra pessoa, para o José. Se eu transfiro 10 reais da minha conta, eu tenho que pegar 10 reais da minha conta. Olha só o que o banco de dados tem que fazer. Primeiro ver se eu tenho saldo. Depois pegar o meu saldo, tirar 10 reais. Eu tiro 10 reais e aí eu acho a conta do José, que seria um outro número. Na conta do José eu vou ter que pegar o saldo dele, somar mais 10, né? E aí eu atualizo os dois saldos e aí finalizou a transação, né? Sempre acontece assim? Nem sempre. Pode cair o sistema no meio do caminho. Que já aconteceu, acho que qualquer um de vocês. Você tentar passar uma compra, já aconteceu comigo isso também, cartão de crédito ou cartão, o dinheiro debitar da sua conta e ele ficar voando, né? Não entrar lá, a máquina dá um erro lá. Já aconteceu comigo isso. Deu um erro lá na máquina do vendedor. Aí você olha no aplicativo do banco, saiu o dinheiro da sua conta, você fala, poxa, mas saiu, né? E a máquina do cara fala que a transação não foi autorizada ou por algum motivo de erro de comunicação, sei lá, né? E aí, depois de um tempo, esse dinheiro acaba voltando para sua conta. Então, ou seja, ali ocorreu algum erro, né? Que tirou os 10 reais da minha conta, era para ir para o vendedor, não foi, e aí depois de um tempo ele vai e devolve. Isso seria transações, né? Então, é essencial que todo o conjunto de operações da transação seja concluído. Ou que no caso de um problema, nenhuma das operações do conjunto tenha efeito sobre os dados. Então, nem a pessoa pode receber os 10 reais e nem os 10 reais pode sair da minha conta, tem que voltar ao que era antes. O processamento das transações realizadas pelo sistema de gerenciamento deve garantir que a execução da transação seja completa, né? Seja possível executar várias transações de forma simultânea sem que inconsistência de dados sejam geradas, né? Você pode de repente passar o seu cartão de débito e fazer um Pix ao mesmo tempo, né? Ele vai ter que seriar, né? Esse negócio vai ter que ser em série. Ele não vai poder fazer os dois ao mesmo tempo, né? Se eu tenho 20 reais na minha conta, eu passo 10 no débito e mando 10 de Pix, né? Ele tem que fazer uma, depois a outra e zerar minha conta, né? Às vezes, né, embora esteja aqui bonito, tem falhas, né? Às vezes pode acontecer de eu conseguir fazer 30 reais, né? O sistema não identificar e ficar 10 reais negativo lá e eu ter que pagar depois, né? Então, às vezes acontece dele não processar de maneira certa, mas não é o certo. Então aqui, ó, o begin, então no caso, vai iniciar uma transação, né? Conta de origem, conta de destino e a quantia. Vai ler o saldo da conta de origem, né? Ó. Então aqui, ó, se o tempo, que é o temporário, menor que quantia, então eu vou falar para a pessoa, não tem saldo, né? Caso contrário, eu vou escrever o saldo na conta de origem, o valor da transação temp, né? Menos a quantia que eu quero transferir, temp que é o temporário, seria meu dinheiro, saldo da conta de origem, menos a quantia. Então, o tempo igual, eu vou de novo aqui em outra variável, né? Ler o saldo da conta de destino, escrever o saldo da conta de destino é o temp mais a quantia. Aqui acho que até ele fez errado, seria o temp 2 para mim, né? Porque aqui é da conta 1 para 2, né? E aí eu coloco output, transferência completa. Então olha só, é mais ou menos o que eu falei para vocês. Ele tem que ver o valor da minha conta de origem, né? Ver se dá para fazer, se a quantia que eu quero transferir não tiver na minha conta, eu tenho que falar que não tem saldo, né? Se caso eu tenha saldo, então eu vou pegar minha conta de origem, pegar o valor o saldo da minha conta, tirar a quantia, né? Aqui ele nem, na verdade ele escreveu write, então escreve, né? O valor temporário menos a quantia, escreve na minha conta de origem, né? Na conta de destino eu leio o valor da conta de destino e soma a quantia que eu estou transferindo. E aí eu falo, ó, concluiu, e aí beleza, end, acabou a transação. Então são um monte de operações, né?
para acontecer uma transação. A implementação, então, é begin transaction, iniciar a transação, end transaction é o fim, commit, que é o caso de eu terminar com sucesso, né? As operações são gravadas, né? Tem também a rollback, né? Que não terminou com sucesso. Acontece, às vezes, você passar o cartão na maquininha, dá falha e aí ele nem saiu da tua conta. O dinheiro, às vezes, né? Fica voando em retorno, igual eu falei. Aí dá esse tal de rollback, né? Undo desfaz a operação e redo refaz a operação, né? O read, que a gente falou, né? Transfere o item de dados para um buffer local, né? O valor de X é colocado em uma variável. E o write, né? Ele transfere o item de dados do buffer para de volta ao banco de dados. Então, o que faz é ser o read e write, né? Aqui ele colocou o diagrama, né? De como você faz, né? Inicia a transação, né? Tem relação efetiva, encerra, né? Se dá falha, né? Abortar aqui, né? Mais ou menos o que a gente explicou, ele colocou em diagrama aqui. As propriedades tem que ser atomicidade. Todas as operações da transação são refletidas corretamente no banco de dados, ou nenhuma delas vai ser feita, né? A responsabilidade é do banco de dados. Consistência, né? A execução preserva a consistência do banco de dados, inicia e finaliza deixando o banco de dados em estado consistente. Responsabilidade aqui é do programador. O isolamento, né? Embora todas podem ser executadas de maneira concorrente, o isolamento garante que cada transação siga o seu curso sem considerações operações executadas por outras transações concorrentes. Responsabilidade do controle de concorrência, então uma acontece isolada da outra. A durabilidade, depois que a transação seja finalizada, as mudanças que ela faz no banco de dados devem persistir, mesmo se houver falhas no sistema. Responsabilidade do recuperador de falhas. E a serialização, que é o que eu falei para vocês, é a CID, a Larissa falou isso aí mesmo. Então, uma execução concorrente deve ser serializável, ou seja, considerando o mesmo conjunto de transações, uma execução concorrente deve ser equivalente a uma execução serial. Então, eu executo uma, depois outra, depois outra, depois outra, né? Então, ainda que apareça que eu estou fazendo ali ao mesmo tempo, né? Que nem eu dei exemplo, passar o cartão de débito e mandar o Pix ao mesmo tempo, lá para o banco vai chegar. Então passou o cartão de débito primeiro, então chega primeiro o cartão de débito e tira o saldo. Na hora que eu tentar mandar o Pix, cheguei com outra transação de mandar o Pix, ele vai falar, peraí, já tirou o saldo, você não tem mais saldo. Ou se você tiver saldo, ele executa, mas se ele não tiver, você arrancou 20 reais, tinha 20 reais de saldo, passou no débito 20, zerou tua conta, você tenta mandar um Pix de 100, o banco vai falar, peraí, não tem 100 reais, né? Na verdade, o banco sempre se protege, né? Porque quando acontece algum erro no sistema, que pode acontecer, de ele chegar e mandar os 100 reais lá para você mesmo, você ter saldo, né? Ele deixa sua conta negativa lá e depois vai ficar te cobrando, né? Mas enfim, o ideal é que não aconteça, né? Então, é serial, né? Chega uma, depois outra, chega uma, depois outra e vai executando. Mesmo que pareça ser ao mesmo tempo lá. Você pegar o Pix no seu celular e passar um cartão ao mesmo tempo. E aí ele fala de banco de dados no SQL. O que quer dizer isso mesmo? Não SQL ou não relacional, né? Hoje ele está estendido para não somente SQL, né? Ele tem sido o principal insumo do banco de dados grande, né? Big Data, né? Tem sido pautada muitas vezes como elemento importante de desenvolvimento de Data Science. Os bancos mais utilizados durante muitos anos, padrão para a grande maioria das necessidades de armazenar dados de 1970, né? Formato de tabelas, linha e colunas, né? Uso de primary key e F-key, né? Chave estrangeira, para conectar dados entre tabelas. Então, desde 70 a gente usava nesse modelo, né? O NoSQL ele vem modificando esse jeito aí, né? Quais os limites de uso do SQL, no caso? A escala, usar petabytes, no caso, que é mais do que terabytes, né? Acho que petabytes é 1000 terabytes, né? Um pouco mais, então é muitos dados.
perda de performance e dificuldade de processar relacionamentos em grandes conjuntos de dados, né? Então você destrói a performance. Dificuldades com esquemas complexos, né? Então a estrutura do banco de dados relacional, né, foi aberto, né, sendo aberto sem SQL em 1998. Em 2006 teve esse artigo aí, Big Table aí, né, publicado pela Google, foi reacendendo o tema sobre o banco de dados no SQL. Em 2009 teve a discussão, né, reunião organizada por esse Johan Orscom, né, em São Francisco, e nos últimos anos o banco de dados no SQL tem aumentado de forma significativa. Quais são as características? Não vai usar SQL, né? Geralmente são open source, né? Código aberto. As formas diferentes de organização que não usam tabelas, eles usam grafos, documentos, colunas, entre outros, né? Que garantem melhor performance. Clusterização, que ele vai usar clusters, né? Que é tipo cluster é como se fosse a menor, onde você, todos os arquivos são armazenados em caixinhas dentro do seu HD, né? Como se fosse clusters, né? E aí ele vai sendo dividido nessas caixinhas, né? Isso seria clusterização, dividir, né, esses dados. Usam esquemas flexíveis, né? Formatos diferentes para o mesmo registro. Persistência poliglota. Escala horizontal, que já vou falar. Replicação nativa, né? Entre outros, né? Replicação, que ele já faz a cópia, né? E a escala horizontal, até coloquei aqui a figurinha, são vários computadores, né? Então eu vou aumentar a quantidade de computadores, né? Processando essas informações. E escala vertical é usar mais recursos do CPU e da memória RAM daquele computador, tá? O escalonamento horizontal é sempre mais complexo, que é usar vários computadores para armazenar esses dados, né? No caso, eu posso deixar ele dividir em vários, né? Para o acesso ser mais rápido. Bom, aí os modelos, a gente tem chave e valor, que eu já falei, o HETS, né? Que é o mais conhecido, né? Então, ó, nome 1010, José, endereço 1010, rua tal, cidade 1010. Então, esse 1010, ele vai procurar no meu banco de dados a chave 1010. Então, ele vai trazer essas outras informações para mim. Ele já não traz como linha em coluna, né? Em colunas, cada linha pode ter mais que uma coluna. Então aqui dentro, ó, dentro da linha, row, que é a linha, ó, então eu vou colocar uma coluna, outra coluna, outra coluna. Dentro dessa linha eu vou ter várias colunas dentro da mesma linha, como se fosse a lista, né, que a gente viu, o array, né, array que eles falavam, que a gente viu em estrutura de dados, né? Grafos, que é formado por vértices e arestas, né, que a gente viu também, estrutura. É o Neo 4J aqui, o mais usado, né? Esse aqui, ele falou que é o Cassandra, é o mais usado no de colunas, né? E os documentos. Então os documentos, que ele até fala do JSON, né? JSON lá, que é o arquivo que faz no JavaScript lá, né? Acho que é JavaScript, se eu não me engano. Aqui no MongoDB ele vai criando dentro do arquivo, ó, um ID, tá vendo? Então ele coloca um Object ID, coloca um número aqui maluco, ó, gigantesco, né? Coloca o endereço da pessoa, né? As grades coloca em array, quer dizer, eu vou colocar vários dados aqui em grades, né? Nome, né? O número do restaurante, né? Aqui ele coloca outro registro embaixo no arquivo, ó. Vai colocar o endereço aqui de novo, ó. Vários objetos no array. Aqui eu criei só 3, aqui eu criei 5, ó, né? Coloco o nome, né? E o número do ID. Então eu vou criando dentro de arquivos vários registros, né? Onde eu procuro por esse ID, né? Na hora de procurar, ele procura dentro dos arquivos, no caso, né? E por que usar, né, esse NoSQL? Dificuldades em modelar banco de dados complexos com inúmeros joins, por exemplo. Ficaria impossível se ficar fazendo joins aqui. Tem uma tabela com 3 colunas, outra com 5, né? Fica meio louco esse negócio, né?
E você juntar as duas ainda, na hora que você juntar as duas, isso vai demorar muito, né? Porque você está trabalhando com grandes dados. Implementar bancos de dados com estruturas flexíveis, né? Toda hora você tem que mudar essa estrutura dele, né? Considerar o escalonamento, que é a parte aí de eu dividir os dados, né? Escalonamento em banco de dados relacional é muito complexo, né? Muito difícil você ir dividindo eles, né? E modelo flexível favorece muito escalonamento em banco de dados no SQL, né? Considera também a consistência, né? Eles são muito consistentes, aliás, banco de dados relacionais, né? A consistência está no DNA dos bancos de dados relacionais, né? Já o NoSQL, ele não tem a premissa de garantir a consistência, né? Isso acontece de uma forma eventual, né? Considerar a disponibilidade, né? Então, o relacional não trabalha de forma natural com distribuição de dados, portanto tem dificuldade com a questão de disponibilidade de grande carga de dados, né? Já o NoSQL tem alto nível de distribuição com a possibilidade de atender grandes fluxos de solicitações, né? Considerar o uso sempre quando o volume de dados for muito grande, você queria usar o NoSQL, né? Banco de dados relacionais continuam funcionando ainda muito bem, né? E o NoSQL não vieram para substituir, né? Dá para usar os dois ainda. E avaliar a necessidade e características necessárias para você escolher o relacional ou o NoSQL. Fazendo a opção, você deverá escolher o produto, né? E usar de acordo com as necessidades do seu projeto, não é sair fazendo qualquer coisa. Pessoal, essa era a parte aqui dos slides, né?